Os filhos largaram o pai de 80 anos na roça. Mas não imaginavam a fortuna que ele escondia. A indiferença é, talvez, a mais cruel das armas. Não tem o ruído da raiva nem o brilho da lâmina, mas a sua frieza silenciosa pode cortar os laços mais sagrados e abandonar uma alma ageada da solidão. A história que contamos hoje fala sobre essa indiferença, sobre um pai que se tornou um fardo e sobre um segredo tão profundo e valioso como a própria terra. Convidamo-lo a acompanhar-nos nesta jornada sobre família, abandono e as surpresas que o destino esconde nos lugares mais inesperados. E, enquanto a trama se desenrola, deixe-nos a sua opinião nos comentários. Qual é a sua memória mais preciosa de um pai ou de um avô? A sua partilha aquece a nossa comunidade. Agora, prepare o seu coração e venha conhecer a história de Inácio. A viagem de carro era, para Inácio, um regresso à vida. Durante os últimos 3 anos, desde que a sua Rosa falecera, ele viverá no apartamento do seu filho, Roberto, na capital. Um apartamento elegante, com janelas que davam para outros prédios e um silêncio preenchido apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Para Inácio, um homem de 80 anos que passará a vida inteira na roça, a cidade era um purgatório de ar viciado e de horizontes cativos. Mas, naquela manhã, os seus filhos, Roberto e Sílvia, tinham-no acordado com uma surpresa. Uma viagem. Uma visita à antiga propriedade da família, no interior. O senhor não vive a dizer que sente falta do cheiro de mato, pai, dissera Sílvia, a sua filha, com um sorriso que parecia quase genuíno. E agora, no banco de trás do carro, Inácio sentia o seu espírito a rejuvenescer a cada quilômetro que o afastava da cidade. Apontava pela janela, os seus olhos enrugados a brilhar. Olha, um ipê amarelo. Faz anos que não via um tão carregado. Ouve, é o canto de um sabiá. Na cidade, os únicos pássaros que se ouvem são as buzinas. Roberto, ao volante, e Sílvia, ao seu lado, trocavam olhares tensos pelo espelho retrovisor. O entusiasmo do seu pai era um ruído incômodo, a trilha sonora da sua própria e pesada culpa. Eles não estavam a levá-lo para um passeio. Estavam a levá-lo para o seu exílio. Após horas de estrada, eles saíram do asfalto e entraram num caminho de terra esburacado e coberto de mato. Inácio reconheceu o caminho. O seu coração encheu-se de uma nostalgia dolorosa. Era o caminho para o sítio onde ele nascerá, onde se casara com Rosa, onde os seus filhos tinham passado as suas primeiras férias. O carro parou numa clareira. À sua frente, estava o que restava da casa da sua infância. Uma pequena e decrépita cabana de pau a pique, com o telhado parcialmente desabado e as janelas como olhos vazios e cegos. O mato engolira o antigo pomar. A cerca de arame farpado estava enferrujada e caída. Chegamos, disse Roberto, a sua voz desprovida de qualquer emoção. Inácio olhou em volta, confuso. Mas, por que aqui? Isto está em ruínas. Roberto e Sílvia saíram do carro. Abriram a bagageira e retiraram 2 sacolas de supermercado e uma pequena mala de lona que continha as roupas e os poucos pertences do seu pai. Pai, nós precisamos de ser honestos consigo, começou Sílvia, a sua voz a assumir o tom de uma assistente social a dar uma má notícia. A sua saúde já não é a mesma. O senhor precisa de ar puro, de tranquilidade. A cidade estava a fazer-lhe mal. E nós, continuou Roberto, pragmático e brutal, não temos mais condições de cuidar de si no nosso apartamento. A minha carreira exige que eu viaje. A casa da Sílvia é pequena, as crianças fazem barulho. O senhor precisa do seu próprio espaço. Ele colocou as sacolas de compras no chão. Dentro, havia comida enlatada, pacotes de bolachas, 1 galão de água. Isto deve dar para 1 semana ou 2. Até o senhor se ajeitar. A realidade, fria, absurda e monstruosa, começou a penetrar na mente de Inácio. A surpresa. A viagem. O cheiro de mato. Tudo fora uma encenação. Um ardil para o levar para ali e o abandonar. Ajeitar-me, sussurrou ele, a sua voz um sopro de incredulidade. Vocês estão a deixar-me aqui? Estamos a dar-lhe o que o senhor sempre quis, pai, disse Sílvia, a sua voz a ganhar um tom agudo de justificação. A roça, a natureza, a paz. O senhor vai ficar muito melhor aqui, longe da confusão da cidade. Era uma crueldade tão requintada, a de usar o seu próprio amor pela terra como a justificação para o seu abandono,
que Inácio sentiu seu corpo envelhecido a vacilar. Mas, como é que eu vou viver? E os meus remédios? O meu telefone? Perguntou ele, a sua mente a agarrar-se aos detalhes práticos, a recusar-se a aceitar a enormidade da traição. Roberto aproximou-se e, com um gesto que era quase um roubo, tirou o telemóvel velho do bolso da camisa do pai. Pai, aqui não há sinal. Não vai precisar disto. E só o deixaria mais ansioso. Cortar a sua única linha de comunicação com o mundo. Era o ato final, o selar do seu túmulo. Ele olhou para os seus filhos. Os seus filhos, que ele ensinara a andar, a quem curara os joelhos esfolados, para quem trabalhará de sol a sol. E viu neles a face da indiferença total. Eles não o odiavam. Pior. Para eles, ele já não existia. Era apenas um problema logístico que acabava de ser resolvido. Adeus, pai. Nós ligaremos quando pudermos, disse Silvia, já a entrar no carro. Eles partiram. O carro manobrou na clareira e desapareceu pelo caminho de terra, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira e um velho de 80 anos, de pé, sozinho, no meio das ruínas da sua própria vida. Inácio ficou ali, imóvel, a ver a poeira assentar. O som do motor a desvanecer-se foi substituído pelo som do vento nas árvores e pelo canto de um pássaro. O silêncio da roça, que ele tanto amava, era agora o som da sua solidão absoluta. Ele olhou para a cabana em ruínas. Olhou para as sacolas de comida enlatada no chão, uma esmola de desprezo. E o seu corpo, que se mantivera hirto pelo choque, finalmente cedeu. Ele sentou-se no chão de terra, a sua coluna curvada, não pelo peso dos seus 80 anos, mas pelo peso de um coração partido. E chorou. Chorou silenciosamente, as suas lágrimas a regar a terra que fora o seu berço e que agora era o seu exílio. Mas, à medida que a tarde avançava e o sol começava a descer, algo começou a mudar dentro dele. O ar que ele respirava, o cheiro de terra e de folhas em decomposição, o toque da brisa na sua pele, eram familiares. Eram a sua língua materna. O seu corpo, enfraquecido pela vida na cidade, começou a lembrar-se. O velho frágil e confuso que os seus filhos viam, o homem que se perdia nos corredores do apartamento, começou a desaparecer. E no seu lugar, lentamente, o mateiro, o homem da floresta, começou a despertar. Ele levantou-se. As suas pernas tremiam, mas firmaram-se. Primeiro, a água. O seu instinto levou-o a uma pequena depressão no terreno, coberta de samambaias. E lá estava ela, uma pequena nascente de água pura e fria. A vida. Depois, o abrigo. A cabana estava em ruínas, mas uma parte dela, a antiga cozinha com seu forno a lenha de barro, ainda tinha um teto. Ele arrastou os seus poucos pertences para lá. O seu novo lar. Ele era um sobrevivente. O seu conhecimento da floresta, adquirido ao longo de uma vida inteira, era sua ferramenta mais valiosa. Ele reconhecia as raízes comestíveis, as folhas que podiam ser usadas para fazer chá, a madeira que queimava mais devagar. A floresta, que para os seus filhos era apenas mato, era para ele uma despensa e uma farmácia. Na sua pequena mala de lona, para além das suas roupas, ele carregava o seu único tesouro pessoal. Um pequeno saco de couro, amarrado com um cordão. Dentro, não havia dinheiro. Havia um punhado de sementes secas, um pedaço de resina endurecida, de um tom âmbar escuro, e o velho livro de receitas da sua esposa, Rosa. Um livro onde ela, uma curandeira por instinto e por tradição, anotara suas mesinhas, os seus chás, os seus emplastros, numa caligrafia que só ele conseguia decifrar. E, escondida numa página sobre o tratamento de feridas, estava a anotação que era o coração do seu segredo. Uma descrição de uma árvore rara, que ela chamava de lágrima da Jurema, e da sua seiva, uma resina com um poder de cicatrização quase milagroso. E, ao lado, um pequeno mapa rudimentar, desenhado por ele, a indicar a localização da única clareira, a muitos quilômetros dali, num vale de difícil acesso, onde aquelas árvores cresciam. A sua fortuna não era ouro ou pedras preciosas. Era um segredo botânico, um milagre da farmacopeia popular, cujo potencial ele e Rosa mal arranharam a superfície. Os seus filhos tinham o livro de receitas de Rosa no apartamento da cidade, mas para eles, era apenas o caderno de superstições de uma velha. Passaram-se as semanas. Inácio sobreviveu. Mais do que isso, ele começou a viver. Remendou parte do telhado da cabana, construiu uma pequena horta, fez amizade com os animais da floresta.
A sua solidão era agora uma escolha, uma comunhão com a natureza que lhe curava a alma. Enquanto isso, na cidade, uma jovem e brilhante investigadora farmacêutica chamada Elisa Mello estava a lutar com um problema. A sua investigação sobre compostos antibacterianos chegará a um impasse. As bactérias multiresistentes estavam a vencer. Desesperada por novas pistas, ela mergulhou em arquivos antigos, em artigos etnobotânicos, à procura de remédios populares, de um conhecimento esquecido que a ciência moderna pudesse ter ignorado. E foi assim que ela encontrou uma nota de rodapé num obscuro estudo antropológico dos anos 70. O autor mencionava, de passagem, uma curandeira lendária de uma região remota do interior de São Paulo, uma mulher chamada Rosa Ferreira, cujos emplastros de resina eram ditos capazes de curar infecções que nem a penicilina conseguia tocar. O autor descartava a história como folclore, mas incluía o nome da planta que ela supostamente usava, a lágrima da Jurema. O coração de Elisa disparou. Ela correu para as bases de dados botânicas. Não havia registro de nenhuma planta com esse nome. Era um nome popular, um segredo local. Mas a descrição do seu poder era demasiado tentadora para ser ignorada. A cena final desenrola-se no seu laboratório de ponta. Elisa está em frente a um quadro branco, coberto de equações e de diagramas. Mas no centro, ela escreveu 3 palavras. Rosa Ferreira. Lágrima da Jurema. E o nome da pequena e esquecida comarca onde o estudo fora realizado. Se isto for real, sussurra ela para o seu assistente. Se esta resina tiver mesmo estas propriedades, esta não é apenas uma nova droga. É uma revolução. Ela apaga tudo o resto do quadro. Eu preciso de encontrar esta planta, diz ela, os seus olhos a brilhar com a febre da descoberta. Preciso de encontrar a fonte. E, se for preciso, preciso de encontrar os descendentes desta mulher, Rosa. A nossa busca começa agora. Enquanto os filhos de Inácio o tinham apagado da sua memória, o mundo da ciência, sem o saber, começava a busca pelo seu segredo. A história que eles pensavam ter enterrado numa cabana em ruínas estava prestes a ser desenterrada, não por ganância, mas pela busca do conhecimento. E o velho mateiro, que se tornará um ermita para proteger o seu passado, estava prestes a tornar-se, involuntariamente, a chave para o futuro. Superstições. Receitas de chás, de emplastros. Ficou numa caixa de coisas velhas do meu pai, que ele deixou aqui antes de se mudar. Eu ia deitar tudo fora. Se quiser o caderno, pode levá-lo. Para mim, não tem qualquer valor. Ela levou Elisa a uma arrecadação na garagem, um cemitério de objetos esquecidos. E, de uma caixa de cartão poeirenta, tirou um caderno de capa preta, com as folhas amareladas pela idade. O livro de receitas de Rosa. Elisa sentiu o seu coração a bater descontroladamente. Era a pedra de roseta da sua pesquisa. Ela agradeceu a Sílvia com uma profusão que a outra achou exagerada e saiu, a segurar o caderno como se fosse o Santo Graal. Sílvia fechou a porta, aliviada por se ter livrado da acadêmica esquisita e de um pedaço de lixo velho. Na sua suíte de hotel, Elisa passou a noite em claro, a decifrar a caligrafia de Rosa, a traduzir os nomes populares das plantas para os seus nomes científicos. Era um tesouro de conhecimento etnobotânico. E lá, numa das últimas páginas, ela encontrou a receita do emplastro para feridas bravas. A descrição da árvore, o método de extração da resina. Mas não havia mapa. A localização exata não estava ali. Desapontada, ela estava prestes a fechar o caderno quando algo caiu de entre as páginas. Uma pequena folha, prensada e seca, de uma forma que ela nunca vira. A folha da lágrima da Jurema. E, na margem da página, uma pequena anotação, com uma caligrafia diferente, mais firme. A de Inácio. Não era um mapa. Era um enigma. Onde o rio chora sobre a pedra, e o sol só chega ao meio-dia. Um rio que chora. Uma cachoeira. Um lugar onde o sol só chega ao meio-dia. Um vale profundo, virado a norte. Elisa tinha as suas pistas. Eram vagas, poéticas, mas eram pistas. Ela sabia que estava mais perto do que nunca. Mas, para decifrar aquele enigma, ela não precisava de um satélite ou de um computador. Precisava de um guia. Um mateiro. Alguém que conhecesse a alma daquela região, que soubesse ler os seus segredos. Ela ligou para o seu contato, o historiador local.
Contou-lhe sobre a sua descoberta, sobre o enigma. Eu preciso do melhor mateiro da região, disse ela. Houve um silêncio do outro lado da linha. Minha senhora, disse o historiador, a sua voz hesitante. O melhor já não está entre nós. Era um homem chamado Inácio de Almeida, o marido da curandeira Rosa. Mas ele desapareceu há anos, depois de a mulher morrer. Ele fez uma pausa. Mas há uma história estranha a circular. Dizem que um velho, muito parecido com ele, apareceu há uns meses. E que está a viver como um ermita, nas ruínas do velho sítio dos Ferreira, a antiga propriedade da família da sua curandeira. O coração de Elisa parou. O investigador dissera-lhe. O nome do marido de Rosa era Inácio de Almeida, o homem que os filhos tinham abandonado na roça. Ela olhou para a cópia da certidão de casamento de Rosa que tinha nos seus arquivos. O nome do marido, Inácio de Almeida. Ele não estava morto. Ele não estava desaparecido. Ele estava lá. E ele era a chave. A cena final desenrola-se na estrada de terra esburacada, a mesma que Roberto e Sílvia tinham percorrido meses antes. O carro de Elisa avança lentamente, levantando poeira. Ela não procura por um fantasma, por uma lenda. Procura por um homem. O guardião do segredo. E, à medida que a clareira se abre à sua frente e ela avista a cabana em ruínas, ela não sente que está a chegar ao fim da sua busca. Sente que está a chegar ao início. Mal sabe ela que está prestes a entrar não apenas numa descoberta científica, mas num drama familiar profundo, e que a sua busca pela cura de doenças pode acabar por ser a cura para uma ferida muito mais antiga e mais dolorosa. O carro de Elisa abrandou e parou na clareira, o seu motor silencioso a parecer uma intrusão profana na quietude da roça. Ela saiu e, por um momento, ficou apenas a observar. A cabana em ruínas, a pequena horta a lutar contra o mato, o fio de fumo a subir de uma chaminé improvisada. Não era cena de um abandono, mas de uma teimosia. A teimosia da vida a recusar-se a morrer. Inácio apareceu à porta, alertado pelo som do motor. Ele não era o ermita de ar selvagem que ela talvez esperasse. Era um homem velho, sim, e a sua magreza era acentuada pela dureza das últimas semanas, mas os seus olhos eram de uma clareza e de uma vivacidade surpreendentes. Eram olhos de observador, olhos de quem passa a vida a ler os sinais subtis da natureza. E, naquele momento, eles estavam a lê-la, com uma desconfiança profunda e animal. A sua abordagem foi a de uma cientista, não a de uma caçadora de tesouros. Ela não perguntou pela planta, não falou de segredos. A primeira coisa que ela notou foi a forma como ele mancava, o curativo sujo de folhas e de barro na sua canela. Com licença, meu senhor, o meu nome é Elisa. Sou médica, disse ela, uma meia-verdade que lhe pareceu a mais honesta naquele momento. Eu estava de passagem e vi o fumo. Notei que está ferido. Se me permitir, eu tenho uma caixa de primeiros socorros no meu carro. Inácio olhou para ela, depois para sua própria perna. A dor e a febre tinham diminuído, graças à resina, mas a ferida ainda estava feia. Ele hesitou. A sua solidão era a sua armadura. Deixar alguém entrar era um risco. Mas havia algo na voz daquela mulher, uma calma e uma competência que o desarmaram. Ele deu um aceno de cabeça quase imperceptível. O gesto de Elisa foi um ritual de perícia e de respeito. Ela limpou a ferida, não com a pressa de quem cumpre uma tarefa, bate com o cuidado de quem trata algo precioso. Inácio, que não sentia o toque gentil de outro ser humano há anos, sentiu as suas defesas a começar a ceder. Foi só depois de terminar o curativo que ela pegou na sua mochila e tirou de lá o velho caderno de capa preta de rosa. Ela estendeu-o a ele. O meu verdadeiro motivo para estar aqui é este, disse ela. Eu sou uma investigadora. E acredito que a sua esposa, Rosa, era uma cientista brilhante. Eu não vim roubar o seu conhecimento. Vim para o honrar. O choque no rosto de Inácio ao ver o livro da sua esposa foi profundo. Aquele objeto, que ele pensara estar perdido para sempre no meio do lixo da vida dos seus filhos, estava ali, nas mãos daquela estranha. Ele pegou no caderno, as suas mãos a tremer, e abriu-o. A caligrafia de Rosa, a sua alma no papel. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, a folhear as páginas. Depois, ergueu os olhos para Elisa. Eram os mesmos olhos desconfiados, mas agora continham uma pergunta. Elisa respondeu-lhe.
Contou-lhe sobre o artigo antigo, sobre a sua busca, sobre a sua crença de que os remédios de Rosa podiam conter a chave para curar doenças modernas. Ela falou, não com a ganância de um empresário, mas com a paixão de uma cientista, a paixão pela descoberta, pela possibilidade de aliviar o sofrimento humano. Inácio ouviu. E, pela primeira vez desde que os seus filhos o tinham deixado ali, ele não se sentiu sozinho. Aquela mulher, da cidade, do mundo que o rejeitara, falava sua língua. A língua do respeito pela sabedoria da terra. Enquanto uma aliança improvável começava a formar-se na cabana em ruínas, em São Paulo, o mundo de Roberto, o seu filho, continuava a desmoronar-se. O projeto imobiliário na costa, a sua grande aposta para se reerguer, fora embargado indefinidamente por questões ambientais. Os seus credores, que ele mantivera à distância com promessas, começavam a perder a paciência. Ele estava no limite, a olhar para o abismo da falência total. Numa noite de desespero, ele fez o que nunca pensara fazer. Foi à garagem e abriu as caixas de cartão que Silvia o obrigara a guardar, as caixas com a tralha do seu pai. Ele procurava por qualquer coisa, uma pólice de seguro antiga, um título de propriedade esquecido, qualquer documento que pudesse ter valor. Não encontrou nada. Apenas velhos recibos, cartas, fotografias desbotadas. Lixo. Estava prestes a desistir quando uma pasta chamou a sua atenção. Dentro, havia a correspondência do seu pai com o antigo Instituto de Botânica, de há mais de 20 anos. E, no meio das cartas, estava uma que ele nunca vira. Uma carta oficial, em papel timbrado, de uma grande empresa farmacêutica. A carta era uma resposta a uma consulta que Inácio, aparentemente, fizera. Nela, o departamento jurídico da empresa questionava-o sobre uma planta mencionada num artigo acadêmico, a lágrima da Jurema, e sobre o trabalho da sua falecida esposa. A carta terminava com uma oferta formal para discutir a possibilidade de uma parceria para a pesquisa e o potencial desenvolvimento comercial de quaisquer compostos derivados dessa planta. E, anexado à carta, estava um cheque. Um cheque de R$ 10.000, emitido como um sinal de boa-fé. Um cheque que nunca fora depositado. O cérebro de Roberto começou a girar, febril. Potencial desenvolvimento comercial. Sinal de boa-fé. As superstições da sua avó. As mesinhas da sua mãe. A obsessão do seu pai pela mata. Eram peças de um puzzle que ele sempre ignorara, mas que agora, sob a luz do seu desespero, começavam a formar uma imagem. Uma imagem que tinha a cor do dinheiro. Ele sentiu uma onda de excitação e de raiva. O seu pai velho, teimoso e simples, estivera sentado em cima de uma potencial mina de ouro durante 20 anos e nunca dissera nada. Ele nem sequer depositara o cheque. A sua raiva não era pela oportunidade perdida, mas pela ignorância do seu pai, pela sua falta de visão de negócio. Com a energia renovada de um predador que encontra um novo rasto, Roberto começou a agir. Ele, o homem que descartara o passado da sua família, começou a mergulhar nele. Usou as suas competências de agente imobiliário para pesquisar sobre a farmacêutica da carta. Descobriu que ela fora, entretanto, comprada por um conglomerado gigantesco, a Biocorp, uma das empresas mais agressivas e predatórias do setor. Ele não hesitou. Preparou um dossiê com a cópia da carta, o cheque caducado, e tudo o que se lembrava das histórias da sua avó. E marcou uma reunião. De volta à roça, a confiança entre Inácio e Elisa crescia lentamente. Ele testava-a. Levava-a a passeios pela mata, a apontar para plantas, a fazer-lhe perguntas sobre as suas propriedades, a avaliar a profundidade do seu respeito pela natureza. E Elisa, com a sua paixão genuína e o seu conhecimento científico, passava em todos os testes. Ela não via a floresta como um recurso a ser explorado, mas como uma biblioteca de conhecimento a ser lida. Finalmente, Inácio tomou a sua decisão. Amanhã de manhã, disse ele, numa noite, à luz de uma fogueira, se o tempo estiver bom, eu levo-a lá. Eu mostro-lhe a lágrima da Jurema. Enquanto a promessa de uma descoberta histórica era feita na simplicidade da roça, numa sala de reuniões de vidro e aço em São Paulo, uma traição estava a ser consumada. Roberto, no seu melhor fato, apresentava sua herança a um homem de meia-idade com olhos de tubarão e um sorriso que não transmitia calor. O doutor Silveira, o chefe de aquisições da Biocorp. Silveira ouviu a história de Roberto com um interesse crescente. O nome da planta, os seus efeitos lendários,
Tudo aquilo batia certo com o antigo ficheiro de oportunidades perdidas que a sua empresa mantinha. A carta de 20 anos atrás era prova de que a sua empresa tinha um interesse prévio. E Roberto, o herdeiro ganancioso e desesperado, era a ferramenta perfeita para conseguir o que eles queriam. A história é fascinante, Sr. Almeida, disse Silveira, no final. E a Bilcorp está disposta a retomar a oferta do nosso antecessor. Mas, como deve compreender, os tempos são outros. O valor é muito maior. E, para garantirmos a exclusividade do nosso investimento, precisamos de controlar o acesso à fonte. Permanentemente. Roberto sentiu o seu coração a bater de triunfo. Controlo? O que quer dizer com isso? Silveira sorriu. Apertou um botão no seu intercomunicador. Segurança, pode mandar entrar a nossa equipa de aquisição de terras. 2 homens de ar ameaçador entraram na sala. Silveira virou-se para eles. Eu quero que vocês comprem cada palmo de terra num raio de 20 quilômetros à volta do antigo sítio Ferreira, em Pindamonhangaba. O orçamento é ilimitado. Usem o preço que for. E se os atuais proprietários, os caipiras locais, não quiserem vender? Ele fez uma pausa, o seu sorriso a alargar-se. Sejam persuasivos. Muito persuasivos. A cena final divide-se em 2. Ao amanhecer, na roça, Inácio e Elisa começam a sua caminhada em direção ao Vale Secreto. O ar está limpo, o silêncio preenchido apenas pelo som dos pássaros. É um momento de esperança, a união de 2 gerações e de 2 mundos, em busca de um milagre da natureza. Está pronta, doutora? Pergunta Inácio, o seu rosto enrugado a sorrir. Para ver o verdadeiro milagre. Ao mesmo tempo, em São Paulo, Roberto sai do prédio da Bilcorp, a sentir-se um gênio, um mestre dos negócios. Ele acabará de assinar um contrato que lhe prometia uma pequena fortuna em troca da sua colaboração. Ele não se sentia um traidor. Sentia-se um visionário. O que ele não via eram os carros pretos que, naquela mesma manhã, começavam a chegar às pequenas propriedades rurais que rodeavam a terra abandonada do seu pai. Homens de fato, com pastas cheias de dinheiro e de ameaças veladas, a começar a sua conquista silenciosa. Enquanto Inácio e Elisa caminhavam, sem o saber, para o coração do seu segredo, o mundo exterior, convocado pela ganância do seu próprio filho, começava a construir uma cerca à sua volta. Uma cerca de poder, de dinheiro e de uma crueldade corporativa que ameaçava engolir não apenas a lágrima da Jurema, mas tudo e todos que se interpusessem no seu caminho. A caminhada em direção ao vale era uma peregrinação ao coração do passado. Para Elisa, era a busca por uma molécula, um avanço científico. Para Inácio, era um regresso a um santuário, o lugar onde a sua vida e a de Rosa se tinham entrelaçado com os segredos da terra. Ele movia-se pela mata densa não com a força da juventude, mas com a sabedoria de uma árvore antiga, a ler as pistas subtis do terreno, o musgo nos troncos, a inclinação do solo, sinais que para um estranho seriam invisíveis, mas que para ele eram um mapa gravado na alma. Quando finalmente chegaram à entrada do vale, escondida por uma cortina de videiras e pela ilusão de uma parede de rocha sólida, Elisa compreendeu que nenhum satélite ou mapa topográfico alguma vez poderia ter revelado aquele lugar. Era um segredo guardado pela própria natureza. O interior do vale era um mundo à parte. A luz, filtrada pela copa densa de árvores ancestrais, era verde e diáfana, como a luz no fundo de um rio. O ar era pesado, úmido e perfumado com o aroma de 1000 flores desconhecidas e de terra fértil. O silêncio era profundo, quase religioso, quebrado apenas pelo som de uma pequena cascata que de facto chorava sobre uma grande rocha coberta de musgo. O enigma de Rosa. E no centro do vale, a crescer em simbiose com as rochas, estavam elas. As árvores da lágrima da Jurema. Os seus troncos brancos pareciam ossos de gigantes adormecidos, e a resina escura que brotava deles brilhava na penumbra como joias vivas. Elisa, a cientista, a mulher da lógica e dos dados, ficou sem palavras. O seu primeiro gesto não foi o de pegar nos seus instrumentos, mas o de estender a mão e tocar, com uma reverência hesitante, num dos troncos. A cena era de uma beleza primordial, um Éden esquecido pelo tempo. Passaram 2 dias naquele santuário. Enquanto Inácio, com o seu conhecimento prático, lhe mostrava os segredos da colheita sustentável, a forma de fazer a incisão sem ferir a árvore, Elisa trabalhava febrilmente. Com o seu laboratório portátil, ela recolheu amostras, analisou a composição do solo,
mediu a umidade, a temperatura. Confirmou que o microclima daquele vale era único, uma anomalia geológica que criará o berço perfeito para aquele milagre botânico. Estavam a documentar uma maravilha, a decifrar a gramática de Deus. Eram Adão e Eva no jardim do conhecimento, partilhando um momento de pura e inalterada descoberta. Era uma paz perfeita. Uma paz que, eles não sabiam, já estava a ser cercada. Enquanto eles trabalhavam no seu paraíso isolado, o inferno da cobiça corporativa descia sobre a região. O Dr. Silveira, da Biocorp, não era um homem de meias medidas. A sua operação de aquisição de terras era uma campanha militar. Carros pretos com vidros fumados, conduzidos por homens de fato e de sorriso frio, começaram a percorrer as estradas de terra, a levantar a poeira da tranquilidade. Eles abordaram os pequenos agricultores, os sitiantes que viviam há gerações naquelas terras, com uma estratégia de choque e pavor. Primeiro, a sedução. Ofereciam quantias de dinheiro que, para aquelas famílias humildes, representavam a riqueza de várias vidas. Um preço irrecusável por terras que mal davam para o sustento. Muitos, deslumbrados, cansados da luta diária com a seca e com os preços baixos, venderam sem hesitar, a assinar contratos que mal compreendiam. Mas alguns, os mais velhos, os mais teimosos, os que tinham as suas raízes fincadas naquela terra, recusaram. Um deles era Afonso, um velho agricultor de café, amigo de infância de Inácio. Esta terra não tem preço, disse ele aos homens de fato. Ela tem o suor do meu pai e os ossos do meu avô. Não está à venda. Para esses, a estratégia mudava. A sedução dava lugar à intimidação. Advogados da Biocorp descobriam subitamente problemas antigos nas demarcações das suas terras, ameaçando-os com processos judiciais que os arrastariam para a ruína. As estradas de acesso às suas propriedades eram acidentalmente bloqueadas por caminhões avariados. Os seus poços começavam a secar, misteriosamente contaminados. Era uma guerra de desgaste, uma campanha de terror silenciosa, desenhada para quebrar o espírito e forçar a rendição. E no meio de tudo isto, estava Roberto. O Dr. Silveira dera-lhe um papel, um título, consultor de relações comunitárias. A sua tarefa, como agente imobiliário, era a de usar o seu poder de persuasão, a sua lábia de vendedor, para convencer os mais hesitantes. Ele era a face amigável da operação. Ele visitava as famílias, falava do progresso, da oportunidade, enquanto no seu porta-luvas estavam os contratos de venda que lhes roubariam a alma. No início, ele sentiu uma pontada de desconforto, mas o brilho do dinheiro prometido por Silveira era um analgésico poderoso para sua consciência. Ele estava a participar ativamente na destruição do mundo de onde o seu pai viera, e chamava isso negócios. A viagem de regresso de Inácio e Elisa do Vale foi um regresso a um mundo mudado. A alegria da sua descoberta começou a dar lugar a uma estranha apreensão. O primeiro sinal foi o silêncio. A mata, normalmente viva com os sons dos pássaros e dos macacos, estava estranhamente quieta. Depois, viram as marcas. Pneus de veículos pesados nas estradas de terra que não deviam estar ali. E uma cerca nova, de arame farpado e postes de cimento, a cortar a paisagem onde antes havia apenas campo aberto. O seu encontro com Afonso foi o momento em que a apreensão se tornou horror. Encontraram o velho amigo sentado à beira da estrada, a olhar para sua própria casa, agora do outro lado da cerca nova, com uma placa de propriedade privada, Biocorp espetada na sua antiga porteira. Inácio! Exclamou o velho, os seus olhos a encherem-se de lágrimas de raiva e de impotência. Eles levaram tudo, meu amigo. Chegaram aqui como uma praga de gafanhotos. Com dinheiro e com ameaças. Estão a comprar a serra inteira. A fechar tudo. Dizem que é para um grande projeto de reserva ambiental, mas estão a expulsar-nos, a nós, que sempre fomos os verdadeiros guardiões desta terra. A verdade caiu sobre Inácio e Elisa com a força de um raio. A coincidência era impossível. Alguém sabia. Alguém chegará primeiro. A sua descoberta, o seu segredo, de alguma forma, escapara. Eles não voltaram para a cabana. Inácio sabia que precisavam de ver a escala da operação. Ele guiou Elisa por uma trilha íngreme, até ao topo de um morro que os habitantes locais chamavam de Vigia. De lá, a vista era panorâmica. E o que viram tirou-lhes o fôlego. A paisagem estava rasgada por uma cicatriz. Uma vasta cerca,
que se estendia por quilômetros, a serpentear pelas colinas, a criar um perímetro gigantesco. E no centro exato desse perímetro, como uma joia numa caixa forte, estava o seu vale secreto. Eles não tinham tomado o vale. Tinham-no engolido, a ele e a tudo à sua volta. A sua busca não fora por uma planta, fora por um território. Tinham anexado um país inteiro para possuir a sua capital. No sopé do morro. Eles viam um acampamento a ser montado, tendas, maquinaria, antenas de satélite. O quartel-general do exército de ocupação. Foi então que o som de um helicóptero a aproximar-se quebrou o silêncio. A aeronave, negra e com o logótipo da Bilcorp, desceu e aterrou no centro do acampamento. A porta abriu-se. Várias figuras saíram. Elisa, a sua mente científica sempre preparada, tirou da sua mochila uns pequenos binóculos de campo. Ela focou a imagem. Viu um homem de meia idade, de fato, a dar ordens. O doutor Silveira reconheceu ela de fotografias da imprensa de negócios. Mas foi a pessoa ao lado dele que fez o seu coração gelar. Um homem mais jovem, a apontar para um mapa, a gesticular com um ar de importância, a rir de algo que Silveira lhe disse. Inácio, sussurrou ela, a sua voz um fio. Eu não sei como, mas olhe. Ela passou-lhe os binóculos. Inácio, com as mãos a tremer, ajustou o foco. E viu-o. O seu filho. Roberto. Não um prisioneiro, não uma vítima. Um tenente. Um oficial do exército inimigo, a ajudar a planear a conquista da sua própria terra natal. A dor no rosto de Inácio foi terrível de se ver. Foi a dor da rejeição na estação de autocarros, mas multiplicada por 1000. Aquela primeira traição fora por conveniência, por fraqueza. Esta era uma traição ativa, uma aliança consciente com a escuridão. Era uma declaração de guerra. Ele baixou os binóculos. O seu rosto, que antes refletia a beleza do vale, era agora uma máscara de pedra. O mateiro, o curandeiro, o avô, todos eles desapareceram. E no seu lugar, surgiu algo muito mais antigo, muito mais duro. O rosto de um homem que fora empurrado para além do seu limite, que perderá tudo, e que, por isso mesmo, já não tinha nada a temer. Elisa olhou para ele, horrorizada. O seu filho, é o seu filho, disse ela, sem sentido. Inácio virou-se para ela. E os seus olhos, que ela aprenderá a ver como gentis e cheios de uma sabedoria antiga, continham agora um fogo frio. Ele não é mais meu filho, disse Inácio, e a sua voz era o som de uma porta de pedra a fechar-se para sempre. Ele é apenas o inimigo. A batalha pela lágrima da Jurema deixará de ser uma questão de ciência contra a ganância. Tornará-se uma guerra. Uma guerra pessoal e implacável. E Inácio, o velho da roça, acabava de aceitar o seu posto de general. A sua terra fora invadida. E ele iria lutar por ela, com as armas que conhecia, a sabedoria da floresta, a resiliência da terra e, agora, uma nova e terrível determinação. O topo do morro da vigia transformou-se numa sala de guerra silenciosa. A euforia da descoberta dera lugar à realidade fria da invasão. Inácio, o velho mateiro, olhava para o acampamento da Bilcorp lá embaixo, não com o desespero de um agricultor a ver a sua colheita perdida, mas com a análise calculista de um general a estudar as linhas inimigas. A sua dor, a dor da traição final do seu filho, fora uma chama que queimara sua mágoa, deixando para trás o aço de uma resolução inabalável. Não, ele não é mais meu filho, repetia a sua mente. Ele é o inimigo. E o inimigo, ensinara-lhe a floresta, deve ser compreendido, antecipado e, quando o momento chegar, derrotado. Eles são arrogantes, disse Inácio, a sua voz baixa, a falar mais para si mesmo do que para Elisa. Eles chegam com as suas máquinas, com o seu dinheiro, e pensam que a terra é uma coisa morta, um tabuleiro de xadrez que eles podem controlar. Eles não conhecem a terra. Não conhecem os seus humores, os seus segredos, a sua força. E essa será a sua ruína. A sua primeira decisão foi a de um mestre de guerrilha, um recuo tático. Ele guiou Elisa para longe do morro, a derreterem-se de novo na floresta, a apagar os seus próprios rastros com a perícia de um animal selvagem. Não voltaram para a cabana, que ele sabia estar agora sob vigilância. Foram para o único lugar onde a resistência podia nascer, o sítio de Afonso, o seu velho amigo, o teimoso que se recusará a vender. A quinta de Afonso tornará-se o coração da resistência local.
Uma ilha de teimosia num oceano de terras vendidas. Na sua cozinha humilde, ao cheiro de café forte e de fumo de palha, o conselho de guerra foi formado. Inácio, o estratega com o conhecimento da terra. Elisa, a cientista com o conhecimento do mundo exterior e das suas leis. E Afonso, o líder comunitário, o homem cuja rede de compadres e de afilhados se estendia por toda a região. O plano de Inácio não envolvia armas de fogo. Envolvia as armas da própria floresta. Nós não podemos lutar contra eles de frente, explicou ele. Temos de ser como um enxame de marimbondos. Não os matamos com uma picada. Nós os enlouquecemos. Cansamo-los. Fazemos com que cada dia que eles passam aqui seja um pequeno inferno, um lembrete de que eles não são bem-vindos. Enquanto Inácio delineava sua campanha de guerrilha, Elisa iniciava sua própria ofensiva. Ela sabia que a batalha final seria travada nos tribunais e na opinião pública. Usando um telefone por satélite que trazia na sua mochila, ela contactou uma pessoa. A única jornalista no Brasil em quem confiava, uma mulher conhecida pela sua coragem e pela sua aversão a corporações predatórias, Marília Bastos. A história que Elisa lhe contou era ouro jornalístico, um segredo botânico que podia revolucionar a medicina, uma corporação implacável a destruir o ambiente para o possuir, um velho ermita guardião do conhecimento ancestral e, a cereja envenenada no topo do bolo, um filho a trair o seu próprio pai em nome da ganância. Marília não hesitou. A sua equipa de investigação começou a trabalhar imediatamente. A campanha de Inácio começou na noite seguinte. Silenciosa e fantasmagórica. Usando um apito rudimentar feito de bambu, ele passou horas a imitar o som de uma onça parda no cio, um som gutural e arrepiante que ecoava pelas colinas à volta do acampamento da Bilcorp. Os seguranças da empresa, homens da cidade habituados ao barulho do trânsito, ficaram aterrorizados. Ninguém dormiu naquela noite. Nos dias que se seguiram, a assombração continuou. Afonso e os seus vizinhos espalharam histórias de fantasmas, de almas penadas de antigos escravos que assombravam aquelas terras, histórias que os poucos trabalhadores locais que a Bilcorp tentará contratar ouviam com um terror supersticioso. A mão de obra local tornou-se subitamente indisponível. Depois, vieram as pragas. Inácio, conhecedor dos insetos da região, preparou iscas com seiva doce e depositou-as a favor do vento, perto do acampamento. Em poucas horas, nuvens de mutucas e de borrachudos, os mosquitos mais vorazes da mata, desceram sobre o acampamento, tornando a vida dos homens de Silveira insuportável. No acampamento da Bilcorp, a frustração transformava-se em fúria. O doutor Silveira, que imaginara uma operação rápida e eficiente, via-se atolado num pântano de problemas logísticos e de moral em queda. Os seus homens queixavam-se, estavam assustados e cobertos de picadas. A estrada de acesso que os seus tratores tentavam abrir fora bloqueada por um inexplicável deslizamento de terras. Ele sabia que não era azar, era sabotagem. E o seu consultor, Roberto, era completamente inútil. Faça alguma coisa, gritava Silveira. Você não é daqui, não conhece esta gente. Mas Roberto, o homem que desprezara a roça, não conhecia nada. Ele olhava para a floresta e via apenas uma parede verde e impenetrável. A sua incompetência, a sua total ignorância do mundo que o seu pai dominava, era exposta diariamente, a erodir a pouca credibilidade que ele tinha. Silveira, um homem impaciente, decidiu escalar a ofensiva. A liminar que a equipa de Helena, da história anterior, agora advogada de Elisa, conseguirá obter impedia a desflorestação, mas não o acesso para estudo científico. Ele deu uma nova ordem. A sua equipa de botânicos, protegida por uma forte escolta de segurança, entraria no vale a pé, no dia seguinte, para iniciar a colheita de amostras e estabelecer um posto de pesquisa permanente. Era uma forma de tomar posse do segredo pela força. A notícia do plano de Silveira chegou aos ouvidos de Inácio através da rede de informadores de Afonso. A sua guerra de atrito não fora suficiente. O inimigo estava a avançar sobre o seu santuário. Temos de chegar lá primeiro, disse Elisa, o pânico na sua voz. Se eles colherem as amostras e montarem o acampamento, a nossa batalha legal ficará muito mais difícil. Eles poderão alegar posse e pesquisa prévia. A corrida contra o tempo começou. Naquela mesma noite, enquanto a equipa de Silveira preparava o seu equipamento para a incursão da manhã, Inácio e Elisa puseram-se a caminho. Viajaram sob o manto da escuridão, por trilhas que apenas Inácio conhecia,
um atalho perigoso mas rápido em direção à Cascata das Almas e à entrada secreta do vale. A sua única esperança era chegar, recolher o máximo de material de pesquisa que pudessem e desaparecer antes da chegada do inimigo. Enquanto isso, em São Paulo, uma outra peça do puzzle movia-se. Silvia, a irmã de Roberto, vivia no vácuo da sua vida perfeita. O dinheiro da venda da casa do pai fora gasto. A excitação da sua nova cozinha dera lugar ao tédio. Numa tarde, a arrumar velhas caixas, ela encontrou um artigo de jornal que guardara, sobre a sua mãe, Rosa, publicado num jornal local há muitos anos. A reportagem falava da sua fama como curandeira. E mencionava o seu trabalho com uma planta milagrosa, que os locais chamavam de lágrima da Jurema. Dias depois, ela viu uma pequena nota numa coluna de negócios online. A nota falava de um súbito e agressivo movimento de aquisição de terras no interior de São Paulo pela gigante farmacêutica Biocorp, e especulava sobre o interesse da empresa na biodiversidade única da região. Os dois nomes, Lágrima da Jurema e Biocorp, começaram a dançar na sua mente, a formar uma conexão que a deixou inquieta. A jornada de Inácio e Elisa foi exaustiva. Chegaram à clareira da cascata pouco antes do amanhecer, os seus corpos doridos, mas os seus espíritos acesos pela urgência. O som da água a cair era uma canção de boas-vindas. Estavam em casa. Estavam seguros. É por ali, sussurrou Inácio, a apontar para a cortina de água e para a parede de rocha atrás dela. A entrada. Eles começaram a avançar, os seus pés a chapinhar na água fria da piscina. Estavam a poucos metros do seu objetivo. Foi então que a noite se transformou em dia. Holofotes potentíssimos, montados nas árvores, acenderam-se de repente, a banhá-los numa luz branca e ofuscante. Figuras saíram das sombras, a cercá-los, armas apontadas. E, da escuridão, dois homens avançaram para a luz. O doutor Silveira. E, ao seu lado, pálido mas com um olhar de triunfo relutante, Roberto. Inácio e Elisa pararam, paralisados, cegos pela luz e pelo choque. A sua corrida fora em vão. O inimigo não estava a caminho. Já estava à sua espera. Pai, disse Roberto, a sua voz oca. Acabou. Silveira sorriu, o sorriso de um caçador a admirar dois belos animais apanhados na sua armadilha. Pelo contrário, Roberto, disse ele, a sua voz a ecoar na clareira. Apenas começou. Ele virou-se para Inácio. A sua expressão era uma mistura de admiração e de uma cobiça gélida. Senhor Inácio. Um prazer conhecê-lo finalmente. A sua pequena guerra de guerrilha foi divertida. Mas os jogos de crianças acabaram. O senhor vai agora acompanhar-nos ao interior do seu pequeno santuário. E vai mostrar-nos, pessoalmente, todos os segredos da sua Lágrima da Jurema. E, o seu sorriso alargou-se, vai fazê-lo com muito gosto. Porque, como pode ver, ele fez um gesto na direção de Roberto, que estava ladeado por dois seguranças, a sua motivação acaba de se tornar muito, muito pessoal. A armadilha não fora apenas para o apanhar, fora para o vergar. Eles tinham o seu segredo. E agora, tinham o seu filho. E Inácio sabia que um pai, um verdadeiro pai, sacrificaria qualquer tesouro para salvar uma criança. Mesmo uma que o traíra. A luz dos holofotes era uma violência, uma profanação da escuridão sagrada que envolvia a cascata das almas. Inácio, encurralado, olhou para o rosto do seu filho, Roberto, e viu nele não o triunfo de um traidor, mas o pânico de um peão que acaba de perceber que o rei que ele serve é louco. E depois olhou para o doutor Silveira, para o seu sorriso de posse, e compreendeu que a sua longa guerra silenciosa pela alma da floresta acabava de se tornar uma batalha pela vida. Para proteger Roberto, para proteger Elisa, ele cedeu. Eu mostro-vos o caminho, disse ele, a sua voz um eco oco na clareira. A entrada para o vale, por trás da cortina de água da cascata, era uma passagem estreita, um nascimento para outro mundo. E, à medida que o grupo de homens armados e de cientistas ansiosos penetrava no santuário, um silêncio reverente caiu sobre eles. A beleza do vale era avassaladora, quase agressiva na sua perfeição. As árvores da Lágrima da Jurema, com os seus troncos fantasmagóricos, pareciam sentinelas de um tempo esquecido. A reação da equipa da Biocorp foi a de conquistadores a entrar numa cidade de ouro. Os cientistas, com os olhos a brilhar de cobiça acadêmica, espalharam-se,
a pegarem amostras de folhas, de solo, a raspar cascas, a sua excitação a violar a paz do lugar. Silveira observava tudo, o seu rosto o de um imperador a tomar posse do seu novo território. Então, Inácio, disse Silveira, a sua voz a quebrar a santidade do silêncio. O segredo. Como se extrai esta lágrima milagrosa? E ali, no coração do seu mundo, rodeado de inimigos, Inácio começou a sua última e mais subtil batalha. A sua cooperação era uma obra-prima de sabotagem. Ele ensinou-lhes o método básico de extração, a incisão, a forma de aparar a resina. Mas omitiu os detalhes cruciais, os segredos que só um curandeiro como a sua Rosa saberia. Não lhes falou da fase da lua, que influenciava a potência da seiva. Não lhes falou da necessidade de colher apenas das árvores mais velhas, viradas a norte. E não lhes falou do mais importante, o pequeno ritual, a bênção que Rosa sempre dava à árvore antes de lhe pedir o seu remédio, um ato de respeito que, Inácio acreditava, era o que verdadeiramente ativava o espírito da planta. Ele deu-lhes a receita, mas escondeu-lhes a alma. E sabia que os homens de ciência, na sua arrogância, jamais procurariam por uma alma numa molécula. Enquanto a profanação se desenrolava no vale, o mundo exterior começava a sentir os tremores do terremoto que estava para vir. A ausência de Inácio e de Elisa, que tinham partido há mais de 2 dias, não passou despercebida. Afonso, o velho sitiante, sentindo que algo estava terrivelmente errado, fez a única coisa que podia, ligou para o número que Elisa lhe deixará para emergências. A linha direta para a equipa de segurança da sua fundação. A notícia do desaparecimento deles, juntamente com a informação de que a Biocorp intensificara as suas atividades na região, foi o rastilho de que a jornalista Marília Bastos precisava. Naquela mesma noite, ela foi para o ar com uma edição especial do seu programa. A reportagem era uma bomba. Com documentos que a equipa de Elisa lhe fornecera e com o seu próprio trabalho de investigação, ela expôs a história completa. A descoberta da lágrima da Jurema, o seu potencial revolucionário, a campanha de aquisição hostil da Biocorp, a história do abandono de Inácio e, a peça mais chocante, o envolvimento do seu próprio filho, Roberto, como um peão na conspiração da empresa. A história explodiu nas redes sociais, a hashtag Justiça para Inácio a tornar-se o assunto mais comentado do país. Em São Paulo, Silvia, a filha de Inácio, assistiu à reportagem, paralisada. Viu a fotografia do seu pai, frágil e abandonado. Viu a imagem do seu irmão, Roberto, ao lado do monstro corporativo que era o Dr. Silveira. E a muralha de negação que ela construíra à volta do seu coração finalmente ruiu. A sua culpa, antes uma pequena e incômoda pedra no sapato, tornou-se uma avalanche que a soterrou. Ela lembrou-se do livro de receitas da sua mãe, o livro que ela descartara como lixo. E lembrou-se da outra caixa, a que continha os papéis velhos do seu pai. Num ato de desespero febril, ela foi buscá-la. E, no meio dos velhos documentos, encontrou a carta original, de 20 anos atrás, da primeira farmacêutica, a prova de que o seu pai sabia do valor da descoberta e a escondera, não por ignorância, mas por proteção. Movida por uma necessidade urgente de fazer uma única coisa certa na sua vida, ela pegou na carta e conduziu até ao único lugar onde pensou que poderia ajudar, o escritório da advogada de Elisa. A sua pequena contribuição foi a peça que faltava no puzzle legal. Com a prova de que a Biocorp agia com base em conhecimento prévio e com a imensa pressão pública gerada pela reportagem de Marília, a equipa de Elisa conseguiu o que parecia impossível, um mandado federal de busca e apreensão e uma ordem de intervenção do IBAMA, a Agência de Proteção Ambiental, por suspeita de biopirataria e de crimes ambientais. A cavalaria estava a caminho. No vale, a atmosfera de triunfo da Biocorp era palpável. Tinham colhido uma quantidade significativa da resina. Os seus cientistas, embora intrigados com algumas inconsistências nos seus testes preliminares, estavam confiantes de que tinham o suficiente para sintetizar o composto em laboratório. O helicóptero fora chamado para extrair a equipa e a sua preciosa carga. Silveira aproximou-se de Inácio, que observava tudo com um olhar vazio. Obrigado pela sua cooperação, meu velho. Foi muito instrutivo. Quanto ao seu futuro, e ao do seu filho, ele sorriu. Receio que ambos tenham sofrido um trágico acidente durante a sua expedição. Ninguém jamais vos encontrará. Era uma sentença de morte, proferida com a frieza de uma transação comercial. Roberto, que ouvirá tudo, olhou para o seu pai, e o que viu no seu rosto não foi medo, mas uma estranha e profunda paz.
E, nesse momento, ele compreendeu o abismo que os separava. O seu pai vivia por algo, enquanto ele, Roberto, apenas tentava não morrer por nada. Pai, me perdoe, sussurrou ele, as palavras um sopro de vento. Eu destruí tudo. A floresta sempre te dá uma segunda oportunidade, meu filho, respondeu Inácio, a sua voz igualmente baixa, os seus olhos a encontrar os do filho. Se você for corajoso o suficiente para encontrar, lembre-se do caminho de volta. Era uma mensagem críptica, um último presente de pai para filho. O som do helicóptero a aproximar-se encheu o vale. Era a sua salvação e a sua condenação. Mas, quando a aeronave surgiu por cima das árvores, não era uma. Eram 3. E não tinha um logótipo da Bilcorp. Eram helicópteros negros, com as insígnias da Polícia Federal e do Ibama. Em segundos, o vale transformou-se num cenário de guerra. Homens de uniforme desceram de rapel, a cercar o acampamento. A voz de um megafone ordenou que todos se deitassem no chão. A armadilha desarmara-se sobre os caçadores. Silveira, ao ver o seu império a ruir à sua volta, reagiu não como um executivo, mas como um animal encurralado. A sua mente só via uma saída: a destruição. Se ele não podia ter o segredo, ninguém o teria. Com um grito de fúria, ele correu para o kit de emergência do acampamento, agarrou num sinalizador de emergência e ativou. A patente será minha, gritou ele, um som de loucura. A sua intenção era clara: incendiar o vale, destruir a fonte natural, tornando a sua amostra roubada a única existente no mundo. Ele atirou o sinalizador, um cometa de fogo químico vermelho, em direção ao coração do bosque sagrado das lágrimas da Jurema. O tempo pareceu abrandar. Elisa gritou. Inácio fechou os olhos, uma expressão de dor profunda no seu rosto. A sua herança, o legado de Rosa, prestes a ser consumido pelo fogo. Mas então, algo se moveu. Roberto. A frase do seu pai ecoava na sua mente: lembre-se do caminho de volta. O caminho de volta. A segunda oportunidade. Num instante de clareza, ele soube o que tinha de fazer. Não era sobre o dinheiro, não era sobre o medo. Era sobre uma única e pequena coisa: a honra. Ele não correu para longe do perigo. Correu na sua direção. Com um mergulho desesperado, o tipo de movimento que um jogador de futebol faz para salvar um golo, ele atirou-se sobre o sinalizador que aterrara na serrapilheira seca. O mundo de Roberto explodiu numa dor branca e ofuscante. O magnésio e o fósforo do sinalizador queimavam a uma temperatura de milhares de graus, a derreter a sua roupa e a sua pele. Mas o seu corpo abafou a chama. O seu sacrifício impediu que o fogo se alastrasse. A última coisa que ele viu, antes de a escuridão o engolir, foi o rosto do seu pai, a olhar para ele. E, pela primeira vez na sua vida, ele viu nos olhos do seu pai não a decepção, não a tristeza, mas algo que ele procurara durante toda a sua vida, sem o saber. Orgulho. A cena final desenrola-se na confusão do rescaldo. Silveira e os seus homens estão a ser presos. Elisa corre para o bosque, a verificar se as árvores sagradas estão a salvo. E Inácio está de joelhos, ao lado do corpo queimado e inerte do seu filho. Ele segura a mão de Roberto, a única parte que o fogo não tocará. As sirenes aproximam-se, o mundo exterior invade o vale. Mas, naquele pequeno círculo de dor e de sacrifício, há apenas o silêncio de um pai a velar pelo filho que, no seu último ato, finalmente, encontrara o caminho de volta para casa. A questão já não era se o tesouro seria salvo, mas se o filho, que se tornará o seu guardião final, poderia, ele mesmo, ser salvo da escuridão. O som das hélices do helicóptero da Polícia Federal a cortar o ar do vale foi o som de um mundo a virar. No chão, a cena era um quadro de Goya. Homens de preto a subjugar os mercenários da Bilcorp, a luz estroboscópica das lanternas a dançar sobre os rostos aterrorizados, e, no centro de tudo, a pira humana que um dia fora Roberto, o seu corpo a contorcer-se sobre o sinalizador que ele abafara, um sacrifício desesperado para salvar a alma da floresta que o seu pai amava. Inácio, cujo corpo de 80 anos gritava de dor e de exaustão, encontrou uma força que não era sua. Era a força de um pai a correr para um filho. Ele ajoelhou-se ao lado de Roberto, a ignorar o calor insuportável, a tentar apagar as últimas chamas com as suas próprias mãos. Elisa, a cientista, a mulher da razão, agiu por puro instinto. Gritou para os agentes, pediu extintores, água, qualquer coisa.
O resgate foi uma operação de guerra em tempo real. A equipa médica que acompanhava a força policial desceu de rapel. Em minutos, o corpo de Roberto, queimado e inerte, estava a ser estabilizado. A sua respiração era fraca, o seu pulso, um fio. Precisamos de o evacuar agora, gritou o médico-chefe. As queimaduras são de 3º grau. E a infecção, com este tipo de material químico, a infecção será galopante. Ele não sobreviverá a uma viagem para o hospital regional. Foi Elisa quem tomou a decisão. Ela pegou no rádio de um dos polícias. Aqui é a doutora Elisa Mello. Eu preciso de uma linha direta e segura com a ministra da Saúde. Agora. É uma questão de vida ou de morte. E de segurança nacional. A sua audácia, o seu nome, que a reportagem de Marília Bastos tornará famoso na noite anterior, abriu-lhe as portas. Em minutos, ela estava a falar com a ministra. Com uma clareza e uma urgência que não admitiam recusa, ela explicou a situação. O homem que salvara um tesouro botânico de valor incalculável estava a morrer. E a sua única chance era o melhor centro de tratamento de queimados da América Latina, em São Paulo. O voo no helicóptero militar foi um pesadelo silencioso. Inácio, sentado ao lado da maca onde o seu filho jazia, envolto em ligaduras e plástico estéril, não conseguia desviar o olhar. Ele olhava para o rosto do seu filho, inchado e irreconhecível, e via a cronologia inteira da sua tragédia. O abandono, a ganância, a traição e, finalmente, aquele ato final, incompreensível e redentor. O seu filho, que ele julgava perdido para sempre, voltará para casa da forma mais terrível possível. A chegada ao hospital em São Paulo foi a de um chefe de Estado ferido em batalha. A imprensa, alertada por fugas de informação, já estava acampada do lado de fora. Roberto desapareceu por um corredor, rodeado por uma equipa de especialistas. E, para Inácio e Elisa, começou a longa e torturante vigília. As primeiras notícias foram sombrias. O chefe da unidade de queimados, um homem de rosto grave, foi direto. As queimaduras eram extensas. Mas o verdadeiro inimigo, ele explicou, era invisível. A infecção. As feridas, contaminadas pela sujidade do chão da floresta e pelos produtos químicos do sinalizador, eram um campo de cultura perfeito para as bactérias mais resistentes. Nós estamos a usar os nossos antibióticos mais potentes, de última geração, disse o médico. Mas a resposta não está a ser a que esperávamos. As próximas 48 horas serão críticas. Inácio sentia-se um fantasma a assombrar os corredores brancos e assépticos do hospital. A sua vitória, a derrota de Silveira, a segurança do seu vale, tudo parecia uma cinza amarga na sua boca. De que valia ter salvado o seu legado, se o preço for a vida do seu filho? Foi Elisa quem fez a ligação. Ela passará as horas de vigília a ler e a reler o caderno de Rosa, o livro de receitas da sua sogra, que se tornará o seu evangelho. E, à medida que ouvia os médicos a falar de bactérias multiresistentes e de falha dos antibióticos, uma frase de Rosa, anotada na margem de uma receita, saltou-lhe aos olhos. Para as feridas bravas, as que nem o reza nem o remédio do doutor curam, só a lágrima da mãe. A lágrima da mãe era o nome poético que Rosa dava à resina da lágrima da Jurema. Uma ideia, tão louca quanto brilhante, tão perigosa quanto promissora, começou a formar-se na sua mente. Ela correu para a sala de espera, onde Inácio olhava fixamente para uma parede. Inácio, disse ela, a sua voz urgente. A sua esposa. A Rosa. Ela usava a resina para tratar infecções, não era? Sim, respondeu ele, a sua voz oca. As piores. Feridas de facão, de picadas de cobra. Ela dizia que a resina comia a doença. Inácio, os médicos vão perdê-lo. Os antibióticos não estão a funcionar. Mas nós temos o antibiótico mais poderoso do mundo, escondido naquele vale. Inácio olhou para ela, o seu rosto uma máscara de dor e de confusão. O que está a dizer? Estou a dizer que temos de usar. Temos de usar a resina para tratar o Roberto. A proposta era uma heresia. Usar um remédio popular, não testado, não refinado, num paciente em estado crítico, no hospital mais avançado do país. Era uma loucura. Era contra todos os protocolos, contra toda a ética médica moderna. Eles levaram a ideia ao médico-chefe. A sua reação foi de uma indignação horrorizada.
Absolutamente não. Estão a sugerir que eu aplique uma seiva de árvore desconhecida num paciente com queimaduras de 3º grau? Isso poderia matá-lo. Poderia causar uma reação alérgica, uma intoxicação. Eu perderia a minha licença. É impensável. A batalha que se seguiu não foi travada com armas, mas com convicção e com desespero. Inácio, o velho mateiro, encontrou uma eloquência que não sabia que possuía. Ele falou da sabedoria da sua esposa, da tradição, do conhecimento da terra que a ciência, na sua arrogância, por vezes desprezava. A ciência dos homens está a dizer-me que o meu filho vai morrer, doutor, disse ele, a sua voz a ressoar com uma autoridade ancestral. Eu peço-lhe que me deixe tentar a ciência da terra, a ciência da minha mulher. Mas o médico estava irredutível. O risco era demasiado grande. Desesperada, Elisa fez a sua última jogada. Ligou novamente para a jornalista, Marília Bastos, e contou-lhe a história. O filho herói, a morrer. A cura milagrosa, guardada pela burocracia. O drama era irresistível. A pressão mediática e política foi imensa. O caso tornou-se uma causa nacional. O ministro da Saúde foi forçado a intervir. Numa reunião de emergência, sob uma pressão sem precedentes, foi tomada uma decisão de alto risco: autorizar o uso compassivo e experimental da resina, sob a supervisão de uma equipa médica e com a assinatura de dezenas de termos de responsabilidade por parte de Inácio e de Elisa. Mas havia um problema. O vale era agora uma cena de crime federal, selado pelo IBAMA. Retirar qualquer coisa de lá era ilegal. Mais uma vez, o poder e a influência foram postos em movimento. Uma ordem, vinda de Brasília, autorizou uma única e secreta missão. Uma equipa do IBAMA, acompanhada por Elisa e por Inácio, regressaria ao vale com o único propósito de colher uma pequena quantidade da resina para fins de investigação médica de emergência. O regresso de Inácio ao seu santuário foi surreal. Ele desceu de um helicóptero militar, no mesmo lugar onde, dias antes, fora um fugitivo. Mas desta vez, não havia medo. Havia uma missão sagrada. A colheita não foi um ato científico, foi um ritual. Inácio, perante os olhares curiosos dos agentes do IBAMA e dos cientistas, aproximou-se da árvore mais antiga, a mãe da floresta, como Rosa lhe chamava. E, antes de fazer a incisão, ele pousou a sua mão enrugada no tronco branco e sussurrou as palavras que ouvirá a sua esposa sussurrar tantas vezes. Uma prece antiga, um pedido de permissão, um agradecimento. Ele não estava a colher uma amostra. Estava a pedir uma bênção. De volta a São Paulo, o clima na UCI era o de uma sala de cirurgia a céu aberto. Elisa, sob a supervisão desconfiada da equipa médica, trabalhou no laboratório do hospital. Com o seu conhecimento, ela preparou um hidrogel a partir da resina, uma formulação que permitiria a sua aplicação tópica e a libertação lenta do seu princípio ativo. O momento final chegará. Roberto estava a definhar. A infecção generalizara-se, a febre não cedia, os seus órgãos começavam a falhar. Os médicos já não ofereciam esperança, apenas cuidados paliativos. No quarto estéril da UCI, Inácio, Elisa e o médico-chefe estavam de pé, ao lado da cama. A enfermeira afastou as ligaduras de uma das feridas mais graves, no braço de Roberto. A visão era medonha. Elisa entregou a Inácio uma pequena espátula com um gel translúcido de cor de âmbar. É a sua vez, Inácio, sussurrou ela. É a sua fé. O velho mateiro pegou na espátula. As suas mãos, que antes tremiam de fraqueza, estavam agora firmes. Ele olhou para o rosto do seu filho, para o homem que o abandonara e que, no fim, se sacrificará. E depois olhou para o remédio na sua mão, o segredo que fora, ao mesmo tempo, a causa da sua dor e agora sua única esperança. A herança de Rosa. A sua mão, a segurar a cura milagrosa, começou a descer, a aproximar-se da ferida aberta do seu filho. A ciência moderna prendia a respiração. A sabedoria antiga estava prestes a dar o seu veredito. O destino de Roberto, e o futuro da lágrima da Jurema, dependiam daquele toque, daquele ato final de um pai desesperado, a apostar tudo na magia da terra e no amor da sua falecida esposa. O toque do gel de resina na pele queimada de Roberto não foi um estrondo, mas um silêncio. Um silêncio que pareceu absorver todo o som da sala, o zumbido das máquinas, as respirações suspensas. Inácio aplicou o bálsamo com a delicadeza de um artista a dar a última pincelada na sua obra-prima.
Era um ato de fé, uma prece materializada. Os dias que se seguiram foram uma vigília torturante. Inácio não saiu do lado do filho. Sentava-se numa cadeira, a segurar a mão de Roberto, a contar-lhe em sussurros as mesmas histórias da sua infância, como se a sua voz pudesse ser um fio a guiá-lo de volta da escuridão. Sílvia, a sua filha, chegou, o seu rosto uma máscara de uma culpa que era, pela primeira vez, genuína e avassaladora. E ficou. Os dois irmãos, que tinham conspirado no abandono, estavam agora reunidos na esperança. No terceiro dia, o milagre começou. Discretamente. A febre, que resistira a tudo, começou a ceder. 1 grau de cada vez. Os marcadores de infecção no sangue, que estavam em níveis astronômicos, começaram a baixar. Os médicos, céticos no início, olhavam para os resultados com uma incredulidade crescente. E as feridas, que antes eram um terreno de morte e de putrefação, começaram a mudar de cor. O tecido necrosado parecia recuar, a dar lugar a um tecido de granulação novo, rosado e saudável. A lágrima da Jurema não estava apenas a combater a infecção. Estava a ordenar ao corpo que se curasse, a despertar uma força de regeneração que a ciência moderna mal começava a compreender. 1 semana depois, Roberto acordou. A sua primeira visão, desfocada, foi a do rosto enrugado e exausto do seu pai, a dormir na cadeira ao lado. A sua primeira palavra não foi uma pergunta, mas um nome, um suspiro rouco que era, em si, uma confissão completa. Pai. A recuperação de Roberto foi longa e dolorosa, mas completa. As cicatrizes no seu corpo seriam permanentes, um mapa da sua estupidez e da sua redenção. Mas as cicatrizes na sua alma, essas, começavam a curar-se. O seu sacrifício no vale e o cuidado incansável do seu pai durante a sua recuperação tinham-no purgado da ganância e da arrogância. Ele era um homem diferente. Um homem mais silencioso, mais humilde. Um homem que aprenderá o valor da vida da forma mais dura possível. O rescaldo legal foi uma formalidade. Com o testemunho de Roberto, a confissão dos capangas e a evidência esmagadora, o Dr. Silveira e a Bilcorp foram condenados por uma lista de crimes que garantia que ele passaria o resto da sua vida na prisão. A empresa, arruinada pelo escândalo, foi desmantelada. E o tesouro, a lágrima da Jurema, tornará-se uma celebridade mundial. Governos, empresas farmacêuticas, todos queriam um pedaço dela. Mas Inácio e Elisa tinham um plano diferente. Eles recusaram ofertas de milhares de milhões. Em vez disso, criaram a Fundação Rosa Ferreira. Inácio, como herdeiro do conhecimento ancestral, e Elisa, como a sua descobridora científica, tornaram-se os seus guardiões. Numa parceria histórica com o governo brasileiro, o Vale das Almas foi transformado numa reserva biológica federal intocável, com a sua gestão entregue à Fundação. A sua missão: pesquisar, cultivar de forma sustentável e fornecer a resina a preço de custo para os sistemas de saúde pública do Brasil e, mais tarde, do mundo. O tesouro não foi vendido. Foi partilhado. O epílogo desta história acontece 5 anos mais tarde. O Vale das Almas é agora a sede do Centro de Pesquisa Rosa Ferreira, uma instalação de vanguarda, perfeitamente integrada na floresta, onde os melhores cientistas do mundo trabalham lado a lado com pajés e curandeiros indígenas, a unir a ciência moderna e a sabedoria ancestral. Inácio, agora com 85 anos, vive numa pequena casa de madeira no limite da reserva. Ele é o patriarca, o guardião da história, a passar os seus dias a ensinar as crianças da região sobre as plantas e os animais, a contar as suas histórias. Elisa, vencedora de um prêmio Nobel pela sua descoberta, divide o seu tempo entre o laboratório e a gestão da fundação. Encontrou no Vale não apenas uma carreira, mas um lar. Sílvia, a sua filha, encontrou a sua própria forma de penitência e de paz. Ela trabalha na administração da fundação, a usar as suas competências para organizar a logística complexa de distribuição dos tratamentos. A sua redenção é silenciosa, diária e útil. E Roberto? As cicatrizes no seu rosto e nos seus braços são um lembrete constante do seu passado. Ele recusou um cargo de direção na fundação. Em vez disso, tornou-se o que o seu pai sempre fora, um mateiro. É ele o chefe dos guardas florestais que protegem o vale, a usar o seu corpo e a sua vida para defender o lugar que um dia quase destruiu. A cena final é a da inauguração de um novo hospital público, especializado no tratamento de queimados, construído na cidade mais próxima da reserva, financiado inteiramente pela fundação.
A família está toda reunida. Inácio, no centro. Roberto e Sílvia, a uma distância respeitosa, mas presentes. Léo, o neto de Arthur da história anterior, agora um jovem geólogo a trabalhar com Elisa. E os amigos de Ponta das Almas e de Coroas. Uma comunidade forjada no fogo. Inácio é convidado a descerrar uma placa. A placa não tem o seu nome. Tem o da sua esposa. Hospital Rosa Ferreira. Ele olha para os seus filhos, agora pessoas inteiras, curadas nas suas próprias e diferentes maneiras. Olha para o hospital, um lugar de cura que nascerá da sua dor. E olha para o céu, para o sol que se põe atrás das montanhas. O seu coração, que passará por tantas tempestades, está finalmente em paz. O seu legado, o de Rosa, o da terra, estava seguro. A sua longa jornada terminara. E o seu amor, como a resina da árvore sagrada, revelara-se, no final, a mais milagrosa de todas as curas.